Está a causar polémica a vigilância policial à residência de Ricardo Salgado. O sistema é muito mais caro do que a pulseira eletrónica e é considerado menos seguro. Além disso, obriga a retirar polícias do patrulhamento das ruas, neste caso de Cascais. A casa de Ricardo Salgado já se tornou um lugar de visita obrigatória para muitos curiosos. Mas a manutenção do ex-banqueiro em casa, sem pulseira eletrónica e com recurso à vigilância policial, está a dar que falar. É um caso com contornos invulgares que, segundo as nossas fontes, trata de uma situação excepcional. Porquê não recorrer à pulseira eletrónica? É a questão que muitos têm perguntado e tem gerado enorme controvérsia junto dos meios judiciais. A juntar a isso, as divergências que têm sido tornadas públicas entre o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre têm sido reveladoras de um crescente mal-estar entre o juiz de instrução e os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A decisão polémica do juiz Carlos Alexandre de contrariar a posição do Ministério Público relativamente às medidas de coação aplicadas a Ricardo Salgado mereceram um comunicado invulgar do Conselho Superior de Magistratura a sustentar a posição do juiz de instrução. O juiz de instrução considerou que as medidas propostas pelo Ministério Público não eram bastantes para afastar aquele indicado perigo de fuga e entendeu que o mesmo apenas poderia ser afastado confinando o arguido à sua residência e a respectivos logradouros. Com 8 agentes da PSP a fazer vigilância 24 horas por dia à residência de Ricardo Salgado, o policiamento na vila de Cascais fica muito desfalcado. Fontes policiais por nós contactadas revelaram que, para além dos custos exorbitantes desta opção e com os meios afetados à vigilância de Ricardo Salgado, restam um carro-patrulha e 2 agentes para velar pela segurança da vila de Cascais. Temos no Jornal 2 o advogado António Raposo Subtil. Sr. Doutor, muito boa noite. Obrigada pela sua disponibilidade. Se calhar importaria começarmos por esclarecer, até para esclarecimento da opinião pública, toda esta controvérsia, que a possibilidade de um juiz de instrução aplicar uma medida de coação mais gravosa do que aquela que é sugerida pelos titulares do processo já está prevista desde 2010. Portanto, isto não é novo. Não é novo. É uma medida que foi introduzida no Código de Processo Penal precisamente para viabilizar medidas diferentes das que propostas pelo Ministério Público, para dar um maior protagonismo, uma maior liderança do processo ao juiz de instrução criminal, e por isso é uma coisa tratada, discutida no mundo judiciário e que foi consagrada na lei sem qualquer problema. Hoje está-se a fazer desta situação concreta algo que provocou divergência do Ministério Público e o juiz de instrução criminal, no caso do Dr. Carlos Alexandre, pela sua exposição, pelo seu protagonismo nos últimos anos. Não é mais do que isso, um fenómeno criado na comunicação social e não de origem legislativa ou processual. Quer recordar-nos em que situações particulares é que a medida decretada pelo juiz pode ser diferente dos magistrados? Em qualquer situação pode ser diferente, pode ser mais gravosa, pela razão de que o juiz de instrução criminal tem uma visão global do processo e o Ministério Público pode simplesmente ter suscitado ao juiz a aplicação de uma determinada medida em função de um ato probatório que tenha desenvolvido, de uma diligência processual que tenha desenvolvido, e o juiz tem uma visão de todo o processo e, por isso, no que diz respeito aos requisitos para, nomeadamente, estabelecer uma medida de prisão preventiva ou de detenção no domicílio, o juiz tem que invocar, como se sabe, o perigo de fuga, perturbação do inquérito ou da instrução, deturpação ou prejuízo para a prova que está a ser recolhida, e, nesse sentido, cabe ao juiz essa avaliação se a medida proposta é suficiente. Entendeu o juiz Carlos Alexandre que não era e, por isso, decretou uma medida específica que é a chamada prisão domiciliária ou manutenção no domicílio. Mas essa decisão de decretar que Ricardo Salgado ficasse em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, ou melhor, sem vigilância eletrónica, com vigilância policial permanente, poderá estar associada a quê, Sr. Doutor? Ao facto de Ricardo Salgado ter, numa primeira situação, recusado a pulseira eletrónica? Não, eu não sei se recusou, não sabemos se recusou ou não recusou a chamada pulseira eletrónica. O que sabemos é que, num outro processo, um arguido também conhecido do engenheiro José Sócrates recusou a pulseira eletrónica e causou alguma perturbação, porque aconteceu pela primeira vez e não havia maneira processual de impor o meio de fiscalização da medida, porque a medida é a chamada prisão domiciliária, não é? A pulseira eletrónica é um meio de fiscalização, como a polícia é também um meio de fiscalização. E neste caso, julgo eu que talvez o juiz tenha ficado naquela situação de que, se eu vou impor a pulseira eletrónica, depois vem recusar e eu já não posso, nessa altura, decretar a prisão preventiva, porquanto não estou em condições aí de invocar
o prejuízo para o desenvolvimento do processo, o perigo de fuga, perturbação do inquérito, etc. É uma especulação que estou a fazer. Mas o que eu acho que é mais anormal neste caso, nomeadamente a nota da comunicação social que foi dada à comunicação social pelo Conselho Superior da Magistratura, a normalidade resulta do quê? Resulta de existir um processo há largos meses em investigação, resulta de o próprio, agora arguido, ter sido presente no passado para prestar declarações ao mesmo juiz, que conhecia muitos das vertentes deste processo, nomeadamente alguns indícios que estão cruzados com um outro processo, Monte Branco, etc., e que numa situação desse tipo, agora o juiz tem entendido que o perigo de fuga se levantou hoje e não nos meses que antecederam. E por isso a nota à comunicação social do Conselho Superior da Magistratura tinha que ter dito o que é que se alterou no processo para que agora exista perigo de fuga ou perturbação do inquérito. E o que é que pode ter sido alterado no processo, doutor? Nós podemos agora especular em todo o sentido. Isso é que é pena. O que é pena é que uma nota destas à comunicação social seja tão insuficiente, eu diria quase ridícula. Porque se forem ler com atenção, não é o que tem sido transmitido na comunicação social que está cá escrito. O que está cá escrito em 5 parágrafos. Um é o enquadramento, porque é que o Conselho Superior pode fazer. O outro é o remate final, é porque é que fez. E no meio diz-se o que é óbvio, foi constituído arguido por factos indiciados na prática de tatã, e diz-se os 3 crimes, que são os crimes do catálogo normal. Depois inclui-se aqui também falsificação de documento, corrupção do setor privado, e não diz mais nada. E no que diz respeito à não vigilância eletrónica, diz entre parênteses, que se estabeleceu, diz: dela não podendo ausentar-se sem a autorização do tribunal, foi ainda fixada a proibição de contactos, e depois antes diz-se medida de coação de obrigação de permanência na habitação, e entre parênteses, sem sujeição à vigilância eletrónica. Nem diz porque é que se optou pela vigilância policial, porque é que não se optou pela vigilância eletrónica, nem se diz porque é que agora se optou por esta medida, quanto antes não estava sequer... E a experiência diz-nos, Sr. Doutor, que é mais eficaz a pulseira eletrónica ou a vigilância policial à porta? É evidente que a vigilância eletrónica é mais eficaz, é sobretudo mais, na minha opinião, mais, diria, menos lesiva, começando assim, menos lesiva para o arguido, dado que ele não se expõe tanto. Não veja que este arguido, ao ter meia dúzia de polícias à volta de sua casa, está mais exposto, está mais intimidado do que propriamente a vigilância eletrónica. O problema é que a vigilância eletrónica, desde o último incidente, que foi o facto do engenheiro Sócrates ter não consentido na sua imposição, veio colocar um problema. Será que se pode impor a vigilância eletrónica? Eu entendo que sim, mas para isso a lei tem que ser alterada. Porque, veja, no caso dos estrangeiros que entram ilicitamente em Portugal, está prevista a medida de vigilância eletrónica imposta sem necessidade de autorização, quando eles são retidos no território português até serem, digamos assim, expatriados. E, neste caso, não está no Código de Processo Penal, diz que tem que ter autorização expressa do arguido ou do preso. Porque, veja, que a vigilância eletrónica não é só para medidas de coação, medidas preventivas, é também para o cumprimento de pena de prisão efetiva. Há arguidos que estão a cumprir pena, já transitado em julgado, estão a cumprir pena, e que o fazem em sua casa com uma forma de vigilância que é a pulseira eletrónica. A pulseira eletrónica é um meio muito favorável, muito positivo para um arguido ou para um condenado. E porquê? Porque não o coloca na prisão, no chamada, digamos assim, detenção clássica para cumprimento de pena, coloca na sua residência, naturalmente que tem meios de fiscalização, mas é uma meio de fiscalização anónimo, é mais eficaz, tem menos custos e é preservada também a intimidade, a vida privada, tudo isso está salvaguardado pelo regime próprio da vigilância eletrónica. Só que estamos aqui... Diga. Esgotamos o nosso tempo e agradecer os obrigado. esclarecimentos que trouxe ao Jornal 2. Boa semana, até à próxima. Obrigadíssima. Muito obrigado.